Os jogos da Copa do Mundo, foram 48 só nos últimos 15 dias, ditaram a rotina recente de muitos brasileiros. Mas, nesta sexta-feira, o relógio biológico dos torcedores enfrenta um revés. Hoje não terá nenhum confronto do Mundial. Para quem está sofrendo com a abstinência, o Extra preparou um roteiro pelo Rio onde o futebol está presente. Veja abaixo. Exposições. A mostra Ciência e Futebol, em cartaz na Biblioteca Henrique Morizzi, é composta de 8 painéis idealizados pelo físico e astrônomo Carlos Henrique Veiga. Ele cria, de maneira simples, lúdica e divertida, uma relação da astronomia e de fenômenos científicos com o futebol. Museu de Astronomia e Ciências Afins, Rua General Bruce 586, São Cristóvão, 3514 a 5200. Biblioteca Henrique Morizzi, CH6, das 9 horas às 17 horas. Grátis. Em Arte em Movimento, artista plástico Amazeredo homenageia em suas obras grandes nomes dos gramados, como os craques Neymar, Pelé e Zico, na exposição que reúne 37 obras inéditas. Já na Copa do Mundo, a nossa reúne charges históricas publicadas em Copas passadas. Numa linha do tempo e Brasil, país da pipa e futebol une as duas paixões nacionais. A exposição traz pipas e raias com desenhos relacionados ao mundo do futebol. Centro Cultural Correios, Rua Visconde de Itaboraí 20, Centro, 2253 a 1580. Teradom, 12 horas às 19 horas. Museu do Futebol na área. A exposição faz parte da celebração dos 10 anos da fundação do Museu do Futebol, em São Paulo. Durante o tour, o visitante pode conhecer mais sobre a história do futebol no Rio de Janeiro, a origem de expressões e regras do esporte. Centro Cultural Banco do Brasil, Rua 1º de Março 66, Centro, 3808 a 2020. Passeio, das 9 horas às 21 horas. Grátis. Futebol X Meta X Linguagem, a mostra homenageia o futebol através de esculturas, gravuras, fotografias, pinturas, objetos e instalações. São obras de 21 artistas e 2 coletivos de arte, com uma média de 35 trabalhos sobre o tema. Centro de Artes Carlos Gulbenkian, Rua Benedito Hipólito 125, Praça 11, 2224 a 5747. CHSAB, das 10 horas às 21 horas. Grátis. Passeios. Tour Maracanã. O estádio oferece 8 tours guiados por dia, das 9 horas às 16 horas. Durante 40 minutos, o visitante conhece áreas importantes, como o campo e a sala de aquecimento. Estão lá ainda relíquias, como a rede e a bola do milésimo gol de Pelé, em 1969. Maracanã, Rua Professor Eurico Rabelo, Maracanã, 98.341 a 1949. Diariamente, das 9 horas às 16 horas. $60. Museu. Museu da Seleção Brasileira, com um percurso de cerca de 1 hora. O espaço tem a maior parte das atrações interativas. O destaque do passeio é a sala com as réplicas das taças dos 5 mundiais conquistados. Ao fundo, um telão exibe os lances decisivos das finais. Museu Seleção Brasileira, Av. Luiz Carlos Prestes 130, Barra da Tijuca. Diariamente das 10 horas às 18 horas. $20. Filmes, 4 graus Celsius e Nifote Extraordinário. Até o fim da Copa, serão exibidos gratuitamente 12 filmes sobre futebol, sendo 7 do Brasil e os outros de Alemanha, Argentina, Uruguai, Rússia e Itália. Essa sexta, às 17 horas, será exibido Os Guerreiros 2016, de Mehdi Ben Adi de Gilali. E às 19 horas, Barba, Cabelo e Bigode 2016, de Lúcio Branco. Centro Cultural Banco do Brasil, Sala 1, Rua 1º de Março 66, Centro, 3808 a 2020. Grátis. Futebol, Sport, Série B, CSALX Coritiba, às 17h30 Sport 2, Série B, Guarani X Boa Esporte, às 21h10 Reprises.
Sport Coreia do Sul x Alemanha, às 00h15 Inglaterra x Bélgica, às 00h30 Sérvia x Brasil, 1h30 Nigéria x Argentina, às 3 Dinamarca x França, às 4 Irã x Portugal, às 5 Sport 2, Dinamarca x França, às 0h Espanha x Marrocos, às 00h30 Japão x Polônia, às 2 Coreia do Sul x Alemanha, às 3 Inglaterra x Bélgica, às 8h30 Uruguai x Rússia, às 12 Sérvia x Brasil, às 13 Espanha x Marrocos, às 14 Dinamarca x França, às 15 Sérvia x Brasil, às 16 Irã x Portugal, às 17 Coreia do Sul x Alemanha, às 18 Nigéria x Argentina, às 19 Sport 3, Senegal x Colômbia, às 00 México x Suécia, às 1 Islândia x Croácia, às 2 Arábia Saudita x Egito, às 3 Espanha x Marrocos, às 4h30 Islândia x Croácia, às 12h30 Inglaterra x Bélgica, às 13h30 Nigéria x Argentina, às 14h30 Austrália x Peru, às 15h30 Senegal x Colômbia, às 16h30 Uruguai x Rússia, às 17h30 Espanha x Marrocos, às 19 Inglaterra x Bélgica, às 19h30 Dinamarca x França, às 20h30 Austrália x Peru, às 21h30 Irã x Portugal, às 22h30 Senegal x Colômbia, às 23h30